Hoje não é online. Hoje é apenas uma apresentação, uma introdução, e todas as sextas-feiras do mês nós temos esse encontro, que é um encontro denominacional, que é um momento que eu faço com muita alegria, com muita honra, aquilo que me é missão dada pelo amado apóstolo Miguel Ângelo, né? Que com uma autoridade delegada pelo apóstolo Miguel Ângelo como diretor de missões, eu posso pastorear você. Você é ovelha interativa, você é missionário da graça de Deus, você líder de um núcleo avançado, Cristo Vive, ou de uma igreja local, Cristo Vive. Essa reciclagem ministerial é para isso. Uma vez por mês nós vamos continuar fazendo a reciclagem ao vivo, mas nas demais nós estamos sempre postando uma das aulas da Escola de Capacitação, que é um estudo detalhado com exegese hermenêutica, com sermões temáticos sempre retirados dos livros, de cada livro do apóstolo Miguel Ângelo, e dessa vez, nas terças-feiras já começamos, depois do dia 17 de setembro, começamos um novo livro. Vamos estar trazendo aqui para você também que a autoridade do cristão, que está temas sempre muito atrelados àquilo que o apóstolo Miguel Ângelo está ministrando no altar da sede. O apóstolo está ministrando sobre soberania de Deus. E o cristão que entende aquela frase de Jesus, quando diz, eis aí vos dei autoridade, depois ele conclui dizendo, e vocês vão fazer obras ainda maiores que as obras que eu faço, isso com certeza, o que Paulo explica em Efésios capítulo 3, versículo 20, quando ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Isso é a autoridade do cristão, isso é soberania de Deus fluindo de nossas vidas. Olha que coisa maravilhosa. Fique aí, não vá correndo embora, tá bom? E a gente volta na próxima sexta-feira com outro estudo e talvez na primeira ou segunda semana de novembro nós já vamos voltar com a reciclagem ao vivo, ok? Compartilhe bastante esta mensagem, seja um divulgador do nosso trabalho e certamente Deus te honrará. Mas é interessante que a importância que a Bíblia dá a todos os assuntos, ela fala mais de 2.000 vezes em vida financeira. É por isso que eu chamo esse momento de educação financeira e espiritual. Nós precisamos ser educados. A Bíblia fala mais de 2.030 vezes, cerca de 2.030 vezes, para você ter uma ideia, de vida financeira. Mas o povo perde a oportunidade, porque não é educado de forma espiritual com relação às finanças. Então eu quero dizer a você, não abra mão dessa oportunidade. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, o sábio apóstolo Paulo diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, então entenda bem, Deus não deixa nada de fora. Ele te deu semente para você semear. Agora, tem gente que não semeia. Tem gente que fica só com a segunda parte e come a semente. Ele dá semente ao que semeia, e além da semente, ele dá o pão para alimento. Eu recebo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Alimento aqui significa suprimento.
E diz que ele, além disso, ele vai suprir, aumentar a vossa sementeira e multiplicar os frutos da vossa justiça. Então, este alimento, que é o primeiro suprimento, por isso que ele vai dizendo, ele também suprirá. Olha só, além dele suprir, além dele dar a semente, suprir no alimento, que é o básico, se não comer, morre. Ele também vai aumentar a sementeira e multiplicar os frutos da justiça. Aumentar a sementeira é aumentar o teu trabalho, aumentar onde você, empreende a tua vida para ter os teus rendimentos. E vai multiplicar os resultados, o fruto da justiça. Então, irmãos, para que tudo isso? O versículo 11, ele diz, para que você tenha prosperidade. Está cheio de rico no mundo, mas rico em tudo. Sabe que eu tenho aprendido uma coisa? Eu não quero mais tudo. Eu não quero mais tudo que o mundo quer me dar. Eu quero o tudo de Deus, porque o tudo de Deus não é o tudo do mundo. O tudo de Deus é o melhor. Então eu não quero tudo, eu quero o melhor. Quando você disser eu quero o melhor, você está dizendo eu quero o tudo de Deus. Entendeu? Mas se você olhar para o mundo e dizer eu quero tudo, você abre mão do tudo de Deus. Eita! Desculpe, ainda não falei isso hoje. Você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Então, quando você aprender a não tratar mais o dinheiro como o dinheiro que o mundo trata, mas tratar como semente, você vai ter prosperidade. Prosperidade é mais que dinheiro, prosperidade é realização. E para que tudo isso? Você começa a viver como uma pessoa generosa. Como é bom, né? Amada Jandira, lidar com pessoas generosas é diferente. Quando você lida com pessoas generosas, é diferente. Se você descobrir alguém que você sente que é generoso, seja generoso com essa pessoa, seja generosa com essa pessoa, você vai ver só como é legal isso. É uma coisa de ciclo poderoso da prosperidade. Quem é sabe? Quem é sabe o que eu estou falando? Ele diz, enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, porque essas pessoas, meu irmão, eu estou fazendo assim, né? Essas pessoas, em nome de Jesus, eu creio, você pela internet, essas pessoas, elas vivem a generosidade. Ele diz que essa generosidade faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Então você descobre, quando você descobre que você está honrando a Deus, você não para mais, e pronto. Aí é o Salmo 112, o Salmo 112 diz que é bem-aventurado, você passa a ter prazer de semear, você pode pela internet fazer o seu Pix, fazer o seu depósito, fazer sua transferência bancária. Se você estiver no Brasil, pode usar o PagSeguro, se estiver no exterior, pode usar o PayPal, mas não fique de fora. Participe desse momento e diga, eu quero experimentar essa prosperidade, eu quero conhecer essa vida financeira com Deus. Pois é isso, é a oportunidade de Deus para a sua vida. Nós vamos ter para testemunhar, para que sejam tributadas graças a Deus. E como Deus tem revelado a minha vida, é para encher, é para transbordar. Vamos declarar juntos, em nome de Jesus. Pela internet, é para encher, é para transbordar. Filipenses 4,19 diz, suprir a cada uma das nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória, é para encher, é para transbordar. Provérbios 3, versículo 10 diz, celeiros fartos e lagares transbordantes, é para encher, é para transbordar. E Lucas 6,38 diz, uma boa medida e recalcada, é sacudida e é transbordante, é para encher, é para transbordar. Eu recebo, recebemos, compartilho com a vida de todos que creem e que semeiam para a tua glória, para que sejam tributadas graças a ti, em nome de Jesus.
Amém. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Tudo. E na introdução, aliás, deixe-me só falar aqui, porque ela está sempre ligada com a gente, a doutora Marcella Bosco, né? Vamos falar aí um italianato. Diz assim, olha, a dedicatória para o cumprimento da sua obra e estabelecimento do seu reino na terra, o Senhor Jesus, desde o início, tem usado pessoas muito especiais que dedicam sua vida para levar a bom termo esse propósito divino. Nesse particular, quero agradecer muito a Deus por ter colocado ao meu lado a irmã Marcella Bosco. Então, doutora Marcella, olha, esse livro é dedicado à doutora Marcella, né? Quando eu vi, normalmente eu não leio a dedicatória, mas se tem uma coisa bíblica aí que a gente tem que fazer, não podemos dever honra a ninguém, né? Paulo disse, você pode dever qualquer coisa, mas honra não. Então, receba aí confirmada essa honra, mais uma vez, doutora Marcella também, que está sempre ligada conosco, sempre que pode estar aqui, ela está. É nossa tradutora também do italiano, e fidelíssima, manda, quando não pode trazer aqui presencialmente, manda semente pela internet. Então, com certeza estamos muito ligados e parabéns por essa honra, então, aqui da dedicatória. Depois, na página 11, possivelmente a maior trecho do livro que nós vamos usar hoje, né? Depois vamos caminhar pela apostila, mas você pode abrir o seu livro aí no capítulo 1, a partir da página 11, e você vai ver logo depois do versículo que o apóstolo usa, esta introdução que eu vou ler na minha apostila. E se você desejar a apostila, você que está pela internet, peça-nos pelo WhatsApp que nós enviaremos para você, tá bom? Toda sexta-feira, às 19h30, nós fazemos uma transmissão da nossa casa. Uma vez por mês é ao vivo, Então, eu falo a reciclagem ministerial para todas as igrejas locais. Mas nas outras semanas, nós colocamos a reprise dos cultos. Então, essas reprises, elas são passadas pela internet, já enxugadas também. Alguns termos que eu uso aqui, algumas frases que eu falo aqui, tudo isso vai em quadros, muitas vezes citações bíblicas, e elas são resumidas. Então, elas ficam enxutas também, didaticamente. Imagine, você lê o livro, você assiste aqui presencialmente ou ao vivo, e depois ainda tem coragem de acessar uma reprise, porque às vezes tem gente que olha assim, Celinha, e fala, eu sei que falo com você porque eu vejo você toda sexta-feira. Tem pessoas que olham e falam, não precisa disso, né? Eu já vi ao vivo, você não tem noção. Faça essa experiência. A máxima da pedagogia diz que a repetição é a mãe do ensino. As mídias da igreja só gravam os cultos apostólicos, tá? Mas essa escola de capacitação, como eu tenho essa abertura, graças a Deus, de estar ombreando o nosso apóstolo também na diretoria de missões, eu uso para aqueles líderes. Temos muitos aí, né, que glorificam a Deus por essa oportunidade também, que assistem tanto presencialmente como às sextas-feiras. Essa mesmo que foi consagrada à pastora, a Beth Novaes, o esposo, disseram, bispo, a gente não perde nem terça nem sexta. Foi livro, é um livro, foi pregado no altar, aliás, primeiro pelo apóstolo, se transformou em literatura, está sendo ministrado no altar, e olha que nós vamos caminhar aqui várias aulas,
e ainda vai novamente para a internet com uma outra roupagem. Meu Deus, fala comigo, capitão. Não cresce quem não quer, não é verdade? Não cresce quem não quer. Não dá para dar aquela desculpa de Oséias 4,6, que Oséias 4,6 diz assim: o meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Não falta. É aplicação. É persistência. Para evoluir, para progredir, tem que persistir. Tem que, sabe, colocar a mão no arado e não olhar para trás. Então, aqui, a introdução diz: a Bíblia Sagrada confirma a nossa autoridade. Por outro lado, ela também faz referência às forças espirituais do mal, potestades, tronos, principados, poderes, forças satânicas invisíveis, fortalezas, altivezes, sofismas e obras das trevas. A Bíblia também fala no príncipe deste século, no príncipe das potestades do ar. Todos estes espíritos são forças que se opõem ao governo divino e, em consequência, às nossas vidas. A palavra de Deus nos revela que Satanás teve a ousadia de enfrentar o próprio Cristo no deserto. Contudo, a verdade bíblica também nos mostra que em Cristo, a nossa autoridade espiritual depende de um jejum. Não, porque se você fizer, até estava assistindo, às vezes eu assisto um pouco, porque tem umas colocações que às vezes acrescentam, um grande influencer que tem por aí, e essa pessoa está diante de um desafio muito grande, e ele dizia: eu vou fazer os 7 dias de jejum, vou fazer, porque eu falei, meu Deus, mas é tão sábio, mas não sabe disso, né? Então, eu pego-me a pensar, né, como às vezes uma pessoa assim atrai milhares e milhares de seguidores. Bom, Deus é que sabe de todas as coisas. Nós temos muito trabalho a fazer, irmãos. O povo de Deus está muito enganado aí fora. O povo de Deus está muito perdido aí fora. O povo de Deus está como aquele elefante que é o que eu mais via, né, nos circos. O elefante amarrado aqui, com uma corda pesada na pata, preso. Essa corda é a lei, essa corda são os rudimentos, essa corda é a falta de olhos do coração iluminados. E pessoas que não entendem que, apesar das forças espirituais, apesar do mundo, apesar da nossa carne, nós temos uma condição privilegiada, somos privilegiados. Amados, nós vivemos nós vivemos a melhor fase espiritual. Eu falei isso lá em Blumenau, há muito tempo eu não falava. Nós estamos no topo da cadeia alimentar e espiritual. Sabe, nós somos o topo da cadeia alimentar e espiritual. Nós que conhecemos a graça de Deus, nós que passamos a ter essa revelação, nós temos prerrogativas espirituais poderosas, irmãos. Então, veja, o tópico 1 da apostila, que vai entre as páginas 11 e 14, quando eu falo isso me refiro aos textos, ele diz: Jesus nos deu autoridade. Então, esses textos que nós vamos usar aqui, você vai encontrá-los entre as páginas 11 a 14, começando: eis aí vos dei autoridade. Na página 12, você vai ver depois, 1 João 4,4, porque maior é aquele que está em nós. Depois, na letra C, aquele que nasceu de Deus o guarda. Então, vamos à leitura, para você ter uma ideia. Olha, Lucas 10,19 diz: eu vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Então, o que são serpentes e escorpiões, todo o poder do inimigo? O apóstolo fala disso aqui no livro. São todas as adversidades, todas as situações, todas as forças contrárias à glória de Deus na nossa vida, ao resultado, ao nível espiritual que todos nós precisamos ter. Ele diz: e nós temos autoridade para ficar acima de tudo isso, para pisar sobre tudo isso, e nada pode nos causar dano. Então, nada que venha contra nós, que
interfira na glória de Deus, que precisa ser materializada em nossas vidas, desde que nós sigamos a rota espiritual, terá êxito contra nós. Você está entendendo? Por isso que ele diz, eu vos dei autoridade. E é interessante que ele ainda continua, depois ele diz assim, e vocês vão fazer coisas maiores. Mas as pessoas continuam querendo fazer assim, não, se Jesus jejuou, eu vou jejuar. Se Jesus batizou nas águas, eu vou me batizar. Se Jesus subiu ao morro para pregar, eu tenho que subir o morro para orar. Jesus subiu o morro. Por que Jesus, de preferência, pregava nos montes? Vocês sabem por quê? Porque nos montes, irmãos, a voz dele ia mais longe. Você está entendendo como é que coisinhas pequenas, às vezes simples, a pessoa não pensa nisso. Minha mãe ia falar assim, bobinho, é bobinha. Por que não assiste a escola de capacitação e crescimento? Vem pensar junto comigo. Estamos aqui para pensar nas coisas bobinhas, coisas simples, para envergonhar as poderosas. Não é assim que a Bíblia diz? Então fazendo coisas desnecessárias, coisas que remetem à carne, remetem à lei, fazem ficar presos àquela corda. É uma ilustração para isso, mas é assim que as pessoas andam. E aí, porque maior é aquele que está em nós, 1 João 4,4. A pessoa não entende, olha, 1 João ele diz, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que o que está neste mundo. Mas o que você vê agora então, né, que as pessoas dizem assim, meu Deus, é o final dos tempos, finais dos tempos, porque guerras e isso e aquilo, irmão, sabe quando começaram os finais, ou quando começou o final dos tempos? Sabe quando começou? Quando Cristo morreu na cruz do Calvário. O princípio foi até a crucificação. E agora? Agora já são os finais dos tempos. Agora Jesus morreu, pagou o preço, e agora nós vamos até a segunda vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja. A metade, até Cristo. A consumação de Cristo em diante. E nós vivemos agora a era espiritual, dessa materialização de tudo, e muito crente continua perdendo, sabe, essas benesses da graça de Deus. Paulo, quando fala na sua epístola, ele diz assim, um segundo benefício, maior é aquele que está em vós. Ficam buscando Jesus no jejum, ficam buscando Jesus no batismo, ficam buscando Jesus nos sacrifícios, ficam buscando Jesus na carne. Eu digo assim, olha, quem tenta espiritualizar a carne, acaba carnalizando o espírito. Então, a letra C diz, aquele que nasceu de Deus o guarda. Olha só que coisa maravilhosa. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Diga amém, é comigo. Mas você de vez em quando, está bem, o bispo Daniel também. Às vezes eu fico pensando, será que avançar sinal é pecado, gente? Eu falo, meu Deus, né? Talvez não seja, mas de vez em quando eu vejo que eu avancei o sinal e alguém ficou irritado. Irritar os outros é pecado. Eu falo, ih, Jesus, né? De vez em quando o cara fala uma palavra lá que eu estou com o ouvido fechado já para não ouvir, eu falo, puxa, então foi errado. Você está entendendo? Mas eu estava naquela pressa. Irmãos, todos nós cometemos alguma falha ou outra. E cuidado, por que eu falo assim? Eu uso o meu exemplo para você não pensar que comigo eu sou, sabe? Não, eu sou igualzinho a você. Então, como eu tenho um treinamento, eu dirigi viatura policial, então eu tenho um treinamento, sabe, de direção que você não tem noção. Eu falava falando para o pessoal lá em Blumenau, vou falar muito que eu tive lá, né? E estavam dizendo, perguntando se a minha casa era muito longe. Eu falei, para uma pessoa normal, capitão, você leva o quê? Uns 5 minutos da minha casa até aqui? Uns 7, né? Porque tem quebra-mola, ele falou. Pois é, o bispo Daniel, normalmente, quando está calmo, 3 minutos. Mas, sabe, é um treinamento que eu tenho, então isso às vezes eu tenho que me controlar, porque irrita a pessoa que não sabe. Né? Irrita, e aí é pecado. Então, é um pecado. Você não tem que estar aqui para promover a paz, para promulgar a paz. Às vezes acontece agora.
não me dá mais prazer. Antigamente dava. A minha esposa, quando me conheceu, meu Deus, batia um retrovisor no outro, não era, amor? Era uma beleza. Saía do carro para brigar, era uma alegria. Hoje não, hoje quando eu percebo, eu até diminuo. Eu fui para o aeroporto, para Blumenau, tenho que ficar contando meus testemunhos para vocês verem como é que é. Fui para o aeroporto, bispo, se não der a apostila, a gente volta nela semana que vem, não briga comigo não, mas nós temos que crescer, irmãos. Temos que crescer. É escola de capacitação e crescimento espiritual. Eu fui para o aeroporto e acabei me atrasando um pouco, sabe? Saí com 1 hora só para chegar no Galeão. Eu chego em 20 minutos no Galeão. Eu sei que eu chego em 20 minutos. Entendeu? Eu acabei levando uns 35 minutos. Mas eu irritei umas 3 pessoas daqui para lá. E aquilo doeu no meu coração quando eu cheguei no aeroporto. E eu fiz um voto a Deus. Amor, você tem que me ajudar nisso. Eu não vou mais sair para o Galeão com menos de 1h30 de antecedência. Eu vou dar 1 hora a mais do meu tempo, para vocês terem uma ideia. Como eu estou me treinando. Eu estou aprendendo. Eu estou aqui para testemunhar a você de que eu estou aprendendo. Me desculpe, talvez tenha gente que briga comigo. Foi ano passado? Perdão, eu já melhorei, meu Deus. Me perdoa. Está entendendo? Sei lá, se alguém está assistindo pela internet e falou, olha lá o bispo Daniel, meu irmão, foi sábado, perdão, eu não vou mais te fechar no trânsito. Oh, meu Deus. Sei lá, se eu fechei um irmão ali sem querer, né? Porque não é fechar não, irmão, eu não fecho, eu passo contra, mas a pessoa fica irritada, a pessoa não sabe, ela pensa que eu estou fazendo para, eu só estou querendo ir embora. Então, vocês estão entendendo? Coisas bobinho, né? É bobinho isso. Não, irmão, é para você ver como é que às vezes em mínimas coisas a gente pode corrigir, a gente pode melhorar. E eu estou aqui para melhorar. Eu estou aqui para melhorar. Tinha um corinho da lei que eu cantava há muito tempo, eu digo da lei porque é do tempo que eu estava lá na outra igreja, que cantava muito, ele falava assim, sempre melhorando no Senhor. Sempre melhorando. Porque diz assim, sabemos que aquele que é nascido de Deus não vive, que esse não vive em pecado, não tem prazer no pecado. Não tem prazer, sabe? Se você pegar, vamos falar do animal, meia dúzia de porcos, colocar num espaço, deixar ali com tudo que é sujeira, aí o porco faz uma festa, ele vive naquilo ali, faz uma festa naquilo. Por isso que Moisés, no tempo da lei, até não recomendava carne de porco, porque ele se cria de qualquer forma. Mas se você pegar uma ovelha e colocar, ela não vai ficar satisfeita ali naquela lama. O porco vai engordar. Os porcos mais gordões, antigamente, meu pai criou porco, se eu for falar de porco aqui, a gente vai gastar muito tempo. Né? E olha, outra coisa, por que tem gente que não come carne de porco hoje ainda? Porque naquele tempo, imagina, nos tempos, princípio, né? O porco era criado com todas imundícias, então a carne era muito, minha mãe falava, muito remosa, né? Era uma carne muito contaminada. Hoje em dia os porcos são criados em lugares com rações, tudo limpinho, com controle. Vou te dizer hoje, hein, olha, atenção, pode ser que alguém que não saiba disso, está aí ligado com a gente, está cumprindo a lei, nunca comeu uma carne de porco, irmão, você precisa comer uma picanha suína. Maravilhoso, vou te dizer, isso não é intolerância, isso eu estou te ensinando. A carne de suína hoje, ninguém me pagou aqui para isso, até podiam, manda um pix aí, pessoal aí da Aurora, né? Mas a carne de porco hoje é mais saudável que a carne de peixe, porque não tem como você controlar, em termos sanitários, escuta essa, Jorge, não tem como você controlar a poluição da água, mas tem como controlar a alimentação dos porcos. Então, o peixe, lógico, você tem que ter muito cuidado, não sai comprando esse peixe do cara que passa na tua porta vendendo, não, porque quando passa a período do governador, eu vejo um pessoal pescando lá, já viu? Um povo pescando lá, tudo contaminado, aquele cheiro horrível ali perto do Galeão, esse peixe, já imagina comer um peixe daquele. Então, você está entendendo? Então, hoje, se você comprar um alimento com todas as proteções, né, que não tenha sido alterado e tal, você pode confiar mais numa carne de porco, é isso que eu estou querendo dizer para você. Então, tudo é questão de maturidade, é questão, sabe, de entender as coisas, um crescimento.
Por que eu passei a te mostrar isso? Se for um porco, que nós não somos, graças a Deus nós somos ovelhas, ele vive na lama, mas a ovelha não vive. Está entendendo? Não tem. Às vezes acontece. Nossa carne tendenciosa, o mundo à nossa volta, não é verdade? As debilidades, o mundo que jaz no maligno, às vezes acontece. Ok, um acidente de percurso, mas você, quanto mais você vai crescendo, mais você vai caindo em si. Aí ele disse, não vive, mas sabe por que não vive? Eu gosto do entre vírgulas, o Miguel Ângelo Júnior sempre diz assim, Daniel, você tem mania de pregar a vírgula. Esse entre vírgula aí é o que mata esse versículo. Bispo, vamos embora, tem hora. Irmãos, calma, a gente volta mesmo semana que vem. Vamos combinar assim, semana que vem a gente volta nessa apostila, tá bom? Não tem problema. A gente continua a apostila na aula que vem, não tem pressa. Tem pressa, nós vamos viver a eternidade junto, até Jesus voltar, a gente vai viver a eternidade junto. Mas preciso te explicar esse versículo aqui bem, para você entender. Talvez você nunca tenha lido esse versículo dessa forma. Esse antes aqui é que define tudo. Ele vai num sinal de alerta. Sabe por quê? Porque antes, aquele que nasceu de Deus, porque existe aí uma colocação, nós somos nascidos de Deus, e tem nesse versículo, aquele que nasceu de Deus. Quem são os nascidos de Deus? Aqueles que têm em sua vida o que nasceu de Deus, porque nós nascemos por obras de papai e mamãe. O que nasceu de Deus, nasceu por obra do Espírito Santo na Virgem Maria, que tem seu valor, né? Você sabe que tem dois problemas, não sei se foi aqui ou se foi na reciclagem que eu falei isso, que eu até me perco, ou se foi lá em Blumenau, mas você vê que tem dois tipos de pessoas que agem erroneamente com Maria, uns que não dão valor nenhum a Maria, e outros que dão valor demais. Maria foi uma bem-aventurada, a Bíblia chama de bem-aventurada entre as mulheres. Por quê? Porque Maria foi escolhida por Deus para que trouxesse Cristo ao mundo, gerou no seu ventre, Jesus se alimentou no ventre de Maria do cordão umbilical, teve parto normal. Então, esta ligação humana foi com Maria, por isso ele foi 100% homem, 100% Deus, mas obra do Espírito Santo, sem conjunção carnal, sem o pecado. Olha quanta coisa esse versículo está dizendo. Você foi gerado, obra de papai e mamãe, com o Espírito de Deus que nos predestinou, ok? Mas para o nascimento de uma forma natural. Então, nós somos nascidos de Deus porque o que nasceu de Deus o guarda. Então, quando nós temos essa visão, essa conexão com o que nasceu de Deus, com o Cristo que nos guarda, meu amado, o maligno já perdeu. O maligno não lhe toca. Não pode tocar. Você está entendendo? Porque a gente aqui não vai seguir o conteúdo do livro, que é maravilhoso, mas ele vai nos dar base para Deus trazer essas grandezas também aqui em nosso meio. A palavra se renova dia em dia, não é verdade? É para você crescer e entender que não dá para negociar com nada que esteja fora do eixo de que o nome de Deus precisa ser glorificado. Inclusive foi uma caminhada, que nós não falamos dessa forma, nem usamos esse versículo, mas foi uma caminhada muito semelhante que nós tivemos lá em Blumenau, com o tema Tem de Bom Ânimo, mostrando que esse eixo do bom ânimo, para que o ânimo seja bom, a motivação do teu ânimo tem que estar em quem? Em Jesus. Então, se tudo estiver em torno daquele que me guarda, poxa, irmão, você não vai ter prazer no pecado. Vocês viram como é que é? Vai ter prazer no pecado, ainda que seja um pecadinho de chegar em 20 minutos no galeão. Bispo, que mal há. Puxa, tem gente que se aborrece com isso. Entende? Tem o cara que para no sinal amarelo, o bispo acelera, já sabe o tempo, ainda mais quando eu conheço aquele lugar, e não para. Tem gente que fica parado, irmãos, num sinal de trânsito, por exemplo, na Praça Seca. Desculpe, se não tiver radar, se não tiver guarda,
se não tiver ninguém atravessando a rua, se não tiver um carro passando, eu não fico parado. Ah, bispo, mas Deus guarda. Tá bem, mas eu posso fazer, meu irmão. Eu tenho treinamento para isso, eu sou uma pessoa que raciocina, para que eu vou ficar parado num sinal? Tem gente que para num sinal depois das 10 horas da noite. Eu só paro, aliás, quando tem aquela plaquinha dizendo das 22 às 6, pode avançar, eu avanço. Se multar, eu recorro. Entendeu? Eu não paro. Eu não paro. Isso é maturidade. Daquilo que for para preservar a sua vida, você pode priorizar. Está entendendo? Ah, você tem amparo jurídico e amparo bíblico para isso. Tá bem? Vamos lá, olha, a coisa está forte, hein? Aquele que nasceu de Deus o guarda, porque muita gente olha esse versículo aqui e não imagina a grandeza, sabe, porque quem é nascido de Deus, parece que acabou, né? Não acabou ainda não tem problema, nós vamos com essa apostila para a aula que vem, não acabou ainda não, Deus me manda insistir com você, porque o apóstolo João, ele diz assim, sabemos, precisa saber. E olha só, João 16:12, serve inclusive para hoje, tá? Por isso que a gente vai com a apostila para a semana que vem. Tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, ou seja, o tempo não dá tempo, tenho muito a dizer. Jesus disse aos seus discípulos, Jesus disse, olha, eu tenho muita coisa para dizer para vocês não têm noção, né? Mas vocês não podem suportar agora. Olha o versículo 13, o que diz. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, verdade é eusébia, é graça, dos originais. Então, quando vir o Espírito da verdade, o Espírito da graça, ou seja, quando vir a revelação bíblica, quando um dia alguém puder subir no altar e dizer que Bíblia não tem Velho e Novo Testamento, de Gênesis e Apocalipse é a graça em desenvolvimento, isso tudo porque eu vou anunciar, Paulo, estou aqui ampliando o que está dizendo aqui. Diz assim, quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir, assim como aconteceu com Paulo, que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, ouviu de Cristo, e tudo o que Paulo falou, tudo foi revelação. Todos que pregam a graça de Deus, o apóstolo Miguel Ângelo, e todos aqueles que pregam a graça de Deus, todos nós que seguimos também as pisadas do apóstolo Miguel Ângelo, concernente ao nosso ministério, nós vamos falando coisas que são exatamente ministradas pelo Espírito da graça. E todos vocês que integram esse ministério, todos vocês que passam a viver a graça de Deus, vocês começam a viver isso, a sentir isso e a experimentar isso. Porque é o Espírito da graça que começa a ser revelado a todos nós. Efésios 1:18 diz assim, iluminados os olhos do vosso coração. Aí você passa a saber. Você viu João dizendo, sabemos. Você vai, aqueles que jejuam, que sobem um monte, aqueles que pensam que, sabe, são empavonados da carne, o diabo joga uma casca de banana, eles vêm, sabe, e depois diz, o diabo. Agora, aqueles que crescem na graça e no conhecimento, aqueles que têm os olhos do coração iluminados, aqueles que não têm prazer no pecado, aqueles que não vivem na prática do pecado, eles vêm e falam, diabinho, uma casca de banana. Pega a casca de banana é um excelente adubo, né? Mas não pisa. Aí fala, o diabo só jogou a casca de banana, os da graça transformam aquilo em adubo. Mas os que não conhecem, os que não sabem, pisam e escorregam, e vão botar a culpa no diabo. Não aprendeu. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Porque acreditem, a proposta do mundo vai sempre ser cruel, vai nos abrir um leque de portas e de passagens, irmãos, que vai nos levar à esparrela do diabo. Meu pai falava isso, esparrela é armadilha, que vai ter sempre uma à nossa frente. Mas quem tiver com os olhos do coração iluminados, irmão, vai ouvir uma voz. Esse quadro, Deus me deu esse quadro tem mais ou menos uns 5 anos, né? Uma rotatória. Quando te desviares, que aí você chega na rotatória, mas você está tão no Espírito, irmão,
que você vai tranquilamente. Sabe por quê? Porque o mundo vai te oferecer sempre 3, 4, 5 opções. E cuidado, porque muitas vezes a pessoa diz assim, unidunite, salamé, minguê, um sorvete colorido escolhido para você. A pessoa acha que é a direita ou a esquerda. Olha o que Isaías disse. Às vezes você vai escolher a direita ou a esquerda e vai se desviar. E, olha, isso dava para uma campanha, hein? Campanha do Centrão, se o Centro descobrisse isso, né? Quero dizer que Jesus era da direita, hein? Jesus, quando jogou a rede, jogou para a direita. Quando salvou o ladrão, salvou da direita. Brincadeira, gente. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra. Irmão, é uma palavra, é uma voz só, é uma palavra. Tem gente ouvindo muitas vozes, cuidado. Você que tem mania, olha, muito pela internet, porque está mais suscetível, desculpe, mas principalmente os da internet que gostam. Tem gente, às vezes, que não tá, tem gente que podia estar aqui hoje, mas optou, diz assim, não, poxa, se eu for à igreja, eu vou gastar, sei lá, R$20 de Uber. Não é gastar, vir para a igreja, você não gasta, você investe. Sabe? E se acomoda com a internet, não se acomode com a internet. Aqueles que estão pela internet, porque não podem estar presencialmente, Deus honra a tua fé, ok. Mas quem está por negligência, amado, sai dessa zona de conforto. Sabe, e às vezes passeia e vai, pesquisa, gosta de ver uma coisa que está mais famosa, isso, aquilo. Irmão, é uma voz. Diz que vai ouvir uma voz. E vai dizer assim, este é o caminho, andai por ele. Então não tem erro, diga, com Jesus não tem erro. Como é que um maligno vai tocar numa pessoa dessa que não entra no caminho errado? Não entra na rota errada? Está muito crente aí pegando rota de favela, porque o aplicativo joga você para a favela, irmão. Tem muita gente ouvindo as vozes dos aplicativos do mundo aí. Tem crente seguindo por aplicativo. Não siga por aplicativo, siga pela palavra. E aí você vai viver a autoridade de Deus. Aí você vai viver a proposta de Deus. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Eu sou o Bispo Daniel Anacleto, com a minha querida esposa, a Bispa Lídia. Essa foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Obrigado, Jesus. Obrigado. De fé, obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado por tamanha revelação. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã crescemos na graça e nos capacitamos espiritualmente. Sairemos deste lugar com alegria e em paz. Em plena paz nós seremos guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Paizinho amado, se manifestem, não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que são guardados por Jesus. E o povo que sabe tudo, o povo que é mais que vencedor, o povo que vai sempre ouvir a voz do Espírito, diga amém. Cristo, aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo viverá. Aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo viverá. Por quê? Porque tu estás